Gente, sem solução de continuidade, vamos para o quarto painel, que eu terei a satisfação de coordenar. Nós vamos falar agora do procedimento de habilitação para adoção e a relação da Vara da Infância com os grupos de apoio à adoção, limites e possibilidades. Vamos dar um tempinho aqui para a nossa companheira... para a nossa companheira organizar aqui a mesa. Mas eu queria, antes de chamar os nossos palestrantes, falar duas coisas. Eu não falei aqui na minha fala. A primeira é que a adoção em pauta eu vi nascer. E eu fico muito contente de que esse nome tenha permanecido, que esse programa tenha permanecido. É um nome, um batismo. Eu estava presente na hora que foi batizado o programa. E foi uma proposta de cumprimento de uma norma do CNJ, o provimento 36, que diz que os processos de adoção têm que ser cumpridos e têm que tramitar com rapidez. E havia muitos processos de adoção tramitando pelas varas do Rio de Janeiro e nós, na Cevige, acompanhávamos esses processos. Como é que a gente pode estimular os juízes a, no mês de maio, fazer mutirões de audiências de processo de adoção e, uma vez por ano, eles olharem o passivo deles, pegarem no sistema quantos processos de adoção estão tramitando na minha vara, olha os que são todos eles, vamos ver como está cada um deles, vamos fazer o contrário. Em vez de esperar os processos virem conclusos normalmente, vamos nós atrás dos processos. Então, essa era a proposta da adoção em pauta. Pegar esses processos e fazer audiências nesses processos, para saber como eles estavam, oralizar o procedimento e tentar pegar para saber por que estavam tão atrasados. Um processo de adoção, ele não pode ficar no meio de outros processos sem se agregar a ele o valor. E aí o nome foi dado pela Denise, que eu não sei se a Denise está aqui, acho que não, que é assistente social da Cevige. A Denise, ficamos naquela... 3, 4 pessoas ali, quem vai, dizem um nome, qual o nome que a gente vai dar a esse projeto? Era um projeto na época, hoje é um programa. Que nome a gente dá? E aí a Denise levantou e falou assim, adoção em pauta. E a gente olhou todo mundo, eu gostei de adoção em pauta. É isso que a gente quer colocar a adoção na pauta do tribunal, a gente queria colocar a adoção na pauta dos juízes, na sala de audiência, no sentido estrito, adoção na pauta das pessoas e fazer do mês de maio no nosso tribunal uma referência, mais uma referência consequente sobre as adoções no Tribunal de Justiça. A outra coisa que a Eliana está pedindo para eu falar aqui como coordenadora dessa mesa é do projeto do sistema Quero uma Família. Nós assinamos com o Ministério Público há 2 anos, talvez um pouquinho mais de 2 anos, o sistema é um convênio, um acordo de cooperação técnica chamado Quero uma Família. É um sistema agregado ao MCA, quem conhece, trabalha na área, sabe o que é o MCA, Módulo da Criança e Adolescente, em que é possível, depois de habilitada a pessoa para a adoção, ela tem uma senha e ela vai fazer uma visita virtual dos dados que a criança ou adolescente queiram colocar no sistema do Quero uma Família, daquelas crianças que estão aptas, ou adolescentes aptos à adoção nas instituições e cadastradas nesse sistema, que é um subsistema do sistema MCA. É muito interessante a proposta, é muito interessante para dar visibilidade, mostrar o problema, a senha é específica para aqueles que são habilitados, e é importante que os profissionais conheçam. Então, a Eliana deve ter dado... Eliana, isso aqui foi entregue para eles? Foi entregue para vocês entenderem o que é o Quero uma Família. É um projeto do Ministério Público que nós aderimos aqui no tribunal e fizemos um trabalho conjunto de proteção do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Mas vamos então agora montar aqui a nossa mesa e convidar. Vamos chamar a doutora Vânia, juíza titular da Vara da Infância, Juventude e Idoso da comarca de Teresópolis e membro da Cevige. Oi? Você é da CEJAI também, ela é da CEJAI também. Então, assim, tá? Vocês estão aqui com uma representante de 2 comissões importantes aqui do tribunal. Então, a Vânia Mara, nossa amiga companheira de Cevige, juíza em Teresópolis, que vai nos ajudar nessa tarde, nesse segundo painel da tarde. Vamos chamar a Ana Lúcia Gomes de Alcântara. Ana Lúcia, seja bem-vinda, muito obrigada. A Ana Lúcia é mestre em Serviço Social pela UERJ, assistente social da Vara da Infância, Juventude e Idoso da comarca de Nova Iguaçu. E vamos chamar a nossa queridíssima Patrícia Glicério Rodrigues Pinho, psicóloga aqui da DIAT,
especialista em saúde mental da criança e adolescente do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e psicóloga aqui do quadro de servidores do tribunal, trabalha na divisão que cuida desses servidores na nossa Corregedoria Geral de Justiça. Bom, a temática que nós vamos cuidar é a temática procedimentos de habilitação para adoção e relação da vara da infância com os grupos de apoio à adoção, limites e possibilidades. E os senhores vão seguir a ordem aqui? É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos seguir? Primeiro a doutora Vânia, depois a Ana Lúcia, depois Patrícia, pode ser? Então eu vou passar a palavra para a nossa companheira Vânia. Eu vou pedir para os expositores seguirem aí um padrão de, no máximo, de 15 a 20 minutos, porque a gente possa ter um espaço de reflexão que é muito rico depois, se a gente conseguir um tempo para conversar um pouco com a plateia. Porque o objetivo é a gente se comunicar, não é um falar e o outro só ouvir, não. A gente quer se comunicar, né? Então é importante saber quais são as necessidades de todos aqui presentes. Passando, então, sem mais delongas, a palavra para a nossa amiga Vânia. Boa tarde para todos. Eu sempre que eu estou junto com a Raquel, não posso deixar de falar, né? A Raquel foi para minha vara, né? Pois é. E eu fui para a vara da mãe dela. Foi uma coincidência feliz. Ela foi para a vara onde minha mãe era juíza e eu fui para a vara dela. Pura coincidência, eu não a conhecia. E interessante isso, né? A vida dá umas voltas engraçadas. Bom, eu vou cortar muita coisa, vocês vão até ver, porque eu sou assim, fui botando. Quando eu fui olhar, eu já tinha 40 minutos de fala. Eu falei, não dá. Raquel agora já corto mais. Não, o que você puder, fica à vontade. Só pra gente... Bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, a mim feito desse tema tão importante, né, para mim, porque eu sou muito apaixonada, né, pelos sistemas de tanto de família, né, e quanto de infância. Consegui nesses 22 anos também que tenho de magistratura ficar muito mais tempo na área que eu gosto. Fiquei só 5 anos na capital no CIV, detestei, disse assim, gente, eu preciso voltar para minha área. E aqui nós estamos. Bom, todos nós sabemos que para adotar uma criança, né, nós temos que fazer um processo de habilitação primeiro. Nesse processo de habilitação, né, que era muito burocrático na minha época, e aí agora está excelente por conta do quê? Dos grupos, né, por conta da obrigatoriedade da equipe, por conta da obrigatoriedade desse acompanhamento. Então, eu aqui, rapidamente, eu coloquei os artigos que eu não vou ler. Tá, aqui estão no 197, seriam os procedimentos, né? Seria para qualificação, dados, enfim, tudo. Que está, a habilitação está no artigo 197. Os postulantes de habilitação entram no artigo 197. E o que é importante nesse artigo 197? Exatamente é a parte em que fala que é obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos, pela execução de política municipal, a convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção, que é o meu tema. Devidamente habilitados perante a Justiça da Infância. Feito todo o trâmite, depois eles têm um certificado nos autos. Muito bem. Prazo máximo, a gente já falou, de 120 dias, tanto para habilitação quanto para destituição. Mas, o que nós temos que ver? Nós temos um aspecto legal da adoção. Ok, adoção é um procedimento que precede, né, está lá no artigo do ECA, tá, para maiores está no Código Civil, para os menores está no Código no ECA, né, e se usa para os maiores o ECA também. Nós temos a adoção, né, que são os tipos de adoção. Gente, eu tenho um problema, eu não leio. Eu não consigo. Não dá para ler ali? Eu vou ter que ler. Tá? Nós temos a adoção pós-morte, né, como nós já falamos, foi Raquel, né, que comentou sobre isso, não me lembro quem foi que comentou. Certo, né, de manhã, que eu já tive também a adoção internacional, que nós já falamos, que foi falado aqui, e eu tenho que trazer um tema que me preocupa, que é a tal adoção brasileira. A todos nós. Essa adoção brasileira,
né, que todos nós sabemos, né? Aquela que pega o filho, vai lá, resiste o filho dos outros, é preocupação também da resolução. E nós temos que, onde eu quero chegar? Nós temos que trabalhar nos grupos, nas equipes, a divulgação deste problema, desse problema de adoção à brasileira. Eu me lembro que há um tempo atrás nós fizemos uma palestra, né? Eu não me lembro qual foi a outra colega, sobre a adoção brasileira, que tinham portugueses na plateia. E ele me perguntou: mas se é crime, por que a adoção brasileira? E eu não sabia responder. Falei, né? Bom, e aí o que eu me preocupo? Aí está, mãe se arrepende de doar bebê e denuncia a polícia, casal que adotou ilegalmente em Goiânia. O que nós temos que ver? Eu trouxe exatamente assim, preocupações para que a gente possa lembrar no grupo, se não é trabalhado, trabalhar mais, ou se não é trabalhado, trabalhar nos grupos. Seja institucional, seja outros, o grupo da sociedade civil. Bom, um adendo que eu tenho que fazer é que eu não tenho contato com um grupo de apoio à adoção fora do quadro do judiciário. E isso é importante, esse contato eu não tenho, não sei bem como eles estão funcionando, eu não conheço, mas sei do trabalho pela leitura, da excelência do trabalho, né? Então eu vou trazer mais a minha experiência dentro de Teresópolis com um grupo de adoção Dedo de Deus na adoção. Bonito, né? E um detalhe, Dedo de Deus dizem que é de Guapimirim. Não é de Teresópolis. Então, nós nos apoderamos, né? Não é? Cadê o registro? Mas a vista é nossa, é melhor. É, bem melhor. Bom, então eu me trouxe esse caso, que não dá para ler, eu não vou ler, que seria exatamente essa minha preocupação, é trabalhar nos grupos, divulgar, trabalhar com a Cevis, grupos de acompanhamento, essa conscientização da entrega voluntária às varas da infância. Nós temos que mostrar que o caminho correto é exatamente isso. Não, eu quero entregar meu bebê, eu não vou entregar o meu vizinho, porque eu conheço meu vizinho. Vamos entregar para a vara. Por quê? Porque nós temos aí um trabalho do grupo com as pessoas habilitadas, que eu chamo de gestação. Né? O grupo vai trabalhar, ele vai escolher as pessoas, nós vamos ter critérios e nós vamos ter que entregar um bebê que já foi vítima de algum problema para pessoas habilitadas. Então, nós temos que trabalhar essa questão da adoção brasileira, né? E nós temos também, que é o artigo... Então, onde eu trago nesse aspecto, é importante que seja feita ampla divulgação da temática da entrega à criança à vara da infância e juventude, o que poderá evitar as entregas voluntárias a pessoas não habilitadas, não preparadas, que não participaram do processo gestacional, que eu digo isso nos grupos, né? Muito bem, nós sabemos que a competência da adoção é da vara da infância. E no artigo 150 diz o seguinte: cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção da equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. E a gente vai lá no provimento 36, que diz exatamente isso. Eu acho que eu deixei lá embaixo. Que é obrigatório. Deixa eu botar aqui. Que é obrigatório aos presidentes, ao tribunal, estudos destinados a equipar comarcas e fóruns regionais que atendam as pessoas com equipes. E essa foi a preocupação de manhã, a Raquel não estava. Que nós temos? Nós temos várias comarcas sem equipe. E é uma preocupação, gente, nós temos que ter equipe, nós temos que cobrar do judiciário o que está na lei, o que está no provimento. Porque não dá, eu sou juíza de Teresópolis, numa vara da infância, mas também estou em exercício há 5 anos em São José do Vale do Rio Preto.
São José do Vale do Rio Preto é a comarca que tem o maior número, o maior nome, né, dos municípios. Vale do Rio Preto foi aonde Tom João Bicre fez a Águas de Março, mas não tem equipe. As águas levaram. As águas levaram. Não tem equipe. Trabalho com a ETIC, que eu confesso a vocês que cada mês tem um. Eu não consigo me reunir com uma equipe. Então, precisamos, trabalhar essa questão. E aí, no grupo, em Teresópolis, eu tenho um grupo maravilhoso, Eliana, todo mundo conhece, né? Kátia não está aí hoje? Kátia. São maravilhosas, um trabalho que a gente tem muito bom, elas são excelentes e trabalhamos muito. Estava ontem na sala delas perguntando das crianças, é um trabalho bom, mas e quem faz em São José? É uma comarca ali, 1 hora de Teresópolis. Então é a comissária que eu botei, a comissária para fazer o grupo. E só tem a comissária. E aqui diz que são 2, né? É o grupo de 2. Então precisamos trabalhar isso. Bom, as outras questões, eu disse que eu ia trazer mais questões para chorar do que para falar, né? Equipe interprofissional. Bom, o que eu entendo da importância do grupo? A importância do grupo, seja institucional, seja da sociedade civil, é exatamente fornecer subsídios para a gente, fazer um acompanhamento, uma orientação, trabalhar temas, mitos, desmitificação das crianças, trabalhar as questões genéticas, trabalhar tudo. Para quê? Para que a gente tenhamos pais conscientes e adotantes conscientes, porque nós temos que trabalhar as crianças também. Eu fico, muita vontade, porque eu tenho 37 anos de Tribunal de Justiça. Eu acho que nem tem gente aqui que nem tem a cidade. E eu fico satisfeita de estar aqui vendo a evolução do próprio Tribunal de Justiça. Eu comecei no Tribunal de Justiça com 20 e poucos anos. Nós tínhamos uma máquina, nós não tínhamos equipe, nós não tínhamos absolutamente nada. Não tinha computador, material, mas não tínhamos as pessoas humanas, não tinha uma preocupação do tribunal com os seres humanos, com as crianças. As crianças eram objetos. E o que nós vemos hoje? Nós temos o Plano Mata, nós temos resoluções, nós temos várias legislações novas, nós temos a Raquel aqui, que está sempre lutando pela gente em todos os lugares, que eu acho sou fã número 1 de Raquel. E nós temos que ainda muito para trabalhar, mas nós temos uma evolução dentro tanto do judiciário quanto da sociedade civil. E aí onde eu vou chegar? A sociedade civil como um todo, elas têm criado, através dos pais, esses grupos de adoção extra, fora quadro do Tribunal de Justiça. E eu acho que sei, que tem alguns problemas, mas eu sei também que essa parceria público-privada é importante dentro do tribunal. É importante por conta do que eu falei. Tem comarcas muito longínquas, tem lugares que o acesso ao judiciário ainda não chegou. Raquel hoje estava mesmo falando que tem não sei quantos lugares que não tem judiciário. 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a juiz, promotor, defensor, nada. Inclusive lá em Irunepé, onde eu tive. 35 milhões, são dados do CNJ. São 16,6% da população brasileira. Mas todos têm uma sociedade que pode se formar como grupos para a defesa das crianças, defesas desse grupo de adoções, porque o que nós não podemos mais é passar essa questão de não ter a consciência, o comprometimento do que é ser mãe e pai, seja biológico ou seja adotivo. Eu tenho certeza que esses grupos, eu tenho a importância do grupo, Eu tenho certeza que eles trabalham exatamente tudo o que nós queremos, Que é humanizar a adoção, responsabilidade na adoção, respeito à criança como
sujeitos de direito, merecedores da superior interesse deles, integral proteção. Nós temos que... O que eu quis dizer com trabalhar no grupo? Quais seriam os objetivos? Nós temos que, além, né, trabalhar no grupo, além do ato de amor, que é a adoção, né, tem que ser feita uma escolha criteriosa das famílias, porque nós já temos crianças com problemas que vão, às vezes, para famílias não preparadas, que vão ter outros problemas. Então, esse trabalho, né, que nós temos que ter nos grupos, de reflexão, de conscientização e trabalhar as peculiaridades de cada criança. Isso principalmente na adoção tardia. Tá? Estou correndo. Agora, tem uma outra questão, tá, que eu sei que os trabalhos, falar dos mitos, as verdades da adoção, dos preconceitos que envolvem, isso tudo eu sei que é trabalhado, isso é muito importante. Mas uma questão que também me chama a atenção é trabalhar as crianças nos abrigos, nos acolhimentos, porque ainda sou muito antiga e ainda falo abrigo. Trabalhar essas crianças. Eu tenho poucas crianças, porque a gente trabalha... quando eu cheguei em Teresópolis, já havia o apadrinhamento há mais de 20 anos. Trabalho da Inês. Trabalho com a equipe, doutora Joana, né, Inês Joaquina. Né? E então nós temos muito poucas crianças. Eu tenho 2 crianças prontas para adoção. Tenho 4 crianças abrigadas, mas 2 são motivos completamente diferentes. E essas 2 crianças, por que eu não fui abrigada? Há pouco tempo saiu um de 15 anos, porque elas não querem ser adotadas. Então, qual é o trabalho que a gente tem feito, né, em Teresópolis? É falar que elas têm que se abrir para elas adotarem uma criança, uma família. E isso é importante, a gente também trabalhar nos acolhimentos para que a gente possa... Porque nem todas as crianças, elas ficam vinculadas, querendo voltar para a família de origem, aquela família que não é ideal, que elas imaginam, mas não, a gente sabe que não tem condições. Claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar a reintegração, mas aqui a gente já passou esse período, né? Como a Eliane falou, já tivemos vários contatos, chegou-se à conclusão que não tem. Então a gente tem que trabalhar agora essas crianças para que elas adotem uma família. Não é fácil, porque eu tenho algumas crianças que eu acho que ficam exatamente por conta desse problema. Deixa eu ir. Bom, e uma outra questão que me preocupa é o trabalho com a família extensiva. A gente às vezes trabalha com... Né, tem nos grupos a gente trabalha os pais, os futuros adotantes, trabalha com todas as questões que a gente já conhece, os mitos e tal, mas e a família? O pertencimento, ninguém é uma ilha, ninguém é uma bolha, então a gente precisa trabalhar toda a família, vó, avô, tio, para que eles se sintam o pertencimento àquela família que está entrando. Então eu já tive experiências de... A mãe e pai se habilitaram, fizeram tudo bonitinho, fizeram a participação, 3 mas a família não aceitava. Conclusão, possivelmente vai haver devolução. Então a gente tem que trabalhar as questões também da família, criança, família, os temas importantes. Já escrevi, tem que pular. Bom, um tema também, né, que me é muito caro, que além do apadrinhamento que me é muito caro, é trabalhar a questão do passado dessas crianças com a verdade real, né, a biológica. Porque o que a gente precisa? Que eu não tenho que achar que estou adotando uma criança e que o passado dela não vem junto.
faz parte dele. Então, a gente tem que trabalhar essa questão biológica, essa questão genética, essa questão todas nos grupos. Eu sinto uma negação, né? Não quero saber, é saber o que está realmente. Aí eu fico preocupada, como nós falamos, o que a gente vai botar nos relatórios, né? Muito obrigada pela paciência de vocês. A gente é que agradece, Vânia, que bom. Essa experiência do interior é tão importante aqui na capital, né? Eu vou passar, sem mais delongas, a fala para Ana Lúcia Gomes de Alcântara. Ana, fica à vontade. Muito obrigada. Queria muito agradecer. Agradecer o convite da CEVIG, né? Porque eu acho que depois que eu lembrei, esse é o segundo Adoção em Pauta, porque eu participei em 2017. Discutindo a habilitação também. Fico muito feliz, lisonjeada com o convite. Quero agradecer aqui a minha equipe técnica que está aqui presente, minhas duas colegas psicólogas, né? Eu falo de Nova Iguaçu, que é uma equipe específica, que é uma vara específica da Vara da Infância e da Juventude. Sou assistente social concursada de 97, tenho certeza que aqui tem várias colegas, né, de concursadas deste concurso de 2004. Lembrar que a equipe técnica completou ano passado 30 anos de trabalho nessa casa, a partir do concurso de 1988. Então, para a gente foi um ano de comemorar, entre aspas, mas de lembrar, né, de endossar as palavras da doutora Vânia, que é preciso que a gente tenha equipe técnica concursada, né, para que se desenvolva nosso trabalho. E assim, queria falar para vocês que em Nova Iguaçu a gente faz um trabalho um pouco parecido com as comarcas do interior e algumas ETICs, né? Porque na equipe técnica de Nova Iguaçu, na vara de Nova Iguaçu, nós fazemos todo o trabalho da infância e da juventude, todo. Muitas vezes com sacrifício, né? Porque para atender dois municípios, que é Nova Iguaçu e Mesquita, de 994 mil habitantes, nós temos 4 psicólogas, uma em licença maternidade e 5 assistentes sociais, uma com redução de carga horária. Então, assim, dizer que esse trabalho, desde a habilitação dos casais até a avaliação da medida de acolhimento, destituição do poder familiar, avaliação nos processos de destituição, consulta ao cadastro, apresentação das crianças a essas famílias e acompanhamento do estágio de convivência, estudo social no processo de adoção, isso só em colocação familiar, tá, gente? Então, esse trabalho ele é todo feito por nós e a gente não abre mão disso. Historicamente, nós não abrimos mão disso. Porque esse trabalho, ela é uma frente de trabalho que, quando eu acompanho, né, todas essas etapas desse trabalho, quando eu vou trabalhar em habilitação, quando eu falo de criança para esses casais, a gente trabalha a questão da criança idealizada, eu conheço essa criança, eu já conversei com ela, eu sei quem é a família dessa criança, eu sei por que ela está indo para adoção. E muitas vezes eu digo, essa criança não está indo para adoção, não é por falta de amor, não é por falta de afeto, é por falta de condições materiais para que essa família fique, apesar de no ECA estar colocado que nenhuma criança pode ser disponibilizada por questão de pobreza. Mas se existe alguma coisa invisível nessa sociedade, é o Estado brasileiro, na vida de muitas famílias, né? Invisível na questão do registro de nascimento, que a gente acabou de ver, que é o primeiro passo para a entrada na cidadania. Invisível na questão da assistência educacional, porque a gente sabe que muitas crianças estão fora da escola, sem assistência médica. Então, assim, só para início de conversa nessa questão da habilitação. Então, assim, a habilitação é um trabalho feito por nós. E eu confesso para vocês, assim, eu acho que a questão da adoção, a problemática que está colocada na questão da adoção hoje no Brasil, necessariamente não passa pelo tempo do processo da habilitação.
Ele passa, sim, pela questão da cultura da adoção. O que a gente tem, o que a gente precisa trabalhar. E eu acho que a gente avançou muito, sabe, doutora? Porque eu tenho 20 anos de juizado. Eu sou do tempo que o nosso cadastro era no livro. E nós éramos as principais defensoras daquele livro, daquelas pessoas, porque a gente dizia o tempo todo, doutor, não pode furar a fila. Não pode, a pessoa foi lá no abrigo, conheceu, mas a gente tem aqui, esses casais, são 30, 40 casais que estão esperando. E eles esperavam, gente, 5, continuam esperando, né? Alguns casais continuam esperando. Ficavam esperando, né? Eternamente chegar uma criança agindo. Essa adoção não pode ser atravessada. Ela tem que... Isso, gente, há 20 anos. Hoje a gente tem todo um sistema evoluído, né, tecnologicamente, informaticamente. Eu tenho o CNA, que é um instrumento que eu acho muito interessante de trabalho com os casais. Eu digo, olha, dizem que na nossa sociedade nada dá certo, né? Mas esse cadastro aqui, eu confio nele, eu acredito nele. Ele tem uma questão que eu acho que aí a gente tem que discutir na questão da habilitação, que é a escolha do perfil. E é isso que entrava o cadastro. Ok, muitas pessoas defendem a questão da escolha do perfil, não é? Mas eu acho que isso amarra também a adoção para alguns casais. Porque eu trouxe alguns slides, porque essa assistente social não é muito boa de informática, sabe, gente, de montar as coisas. Mas, assim, antes de falar um pouco do perfil das crianças, que eu gosto muito de trabalhar com números, e quando eu aceito esse tipo de apresentação e de visibilidade do meu trabalho, eu olho para ele, eu olho, que trabalho é esse que eu estou fazendo? Né? E eu acho que os números dizem muita coisa para a gente. A gente tem trabalhado nos grupos de habilitação e eu, sinceramente, peço às pessoas para se olharem. Olhem-se. Vejam, nós somos brancos, nós somos o quê? Na questão da cor, né? Então, olhem para as crianças que entram na medida de acolhimento, elas não entram pequenas. As crianças que entram na rede de proteção e defesa, elas entram em variadas idades. Necessariamente um adolescente, que hoje a gente às vezes lamenta o adolescente que vai ficando, né? Ele entrou na rede de proteção, no acolhimento com 9, 10 anos. No momento que a gente tinha muita dificuldade de colocação. Eu digo para vocês, hoje a gente consegue colocar crianças até 12 anos no nosso cadastro. Os demais a gente tem que fazer esse esforço, né, de sensibilizar, porque realmente é preciso, aí eu vou botar entre aspas a questão do preparo, né, para você receber um adolescente, receber uma criança com problemas, né, seja neurológicos, seja... É preciso realmente ter muita disponibilidade e saber lidar com essas questões. Né? Eu sempre digo lá, o material humano, ele é isso, ele é essa flexibilidade. E outra, o tecido social hoje ele é cada vez mais complexo, as famílias são cada vez mais diversas, não é? É preciso que a gente escuta essas famílias. Por exemplo, em Nova Iguaçu, aí a questão dos grupos de apoio à adoção, né? Em Nova Iguaçu, a partir da Lei 2010, todo mundo sabe disso, em 2009, a gente começou a pensar que a gente poderia ajudar nesse movimento. E aí a gente foi conhecer grupos, né, de apoio à adoção, a gente pensou como implantar isso em Nova Iguaçu, porque a gente precisava, porque para a gente o grupo de apoio à adoção é um parceiro. Ele é um parceiro, ele é um ponto de apoio, né? Mas só em 2015 surge a professora Ana Cristina, que é hoje a nossa líder do Paz do Coração em Nova Iguaçu. E aí a gente, poxa, agora a gente não está mais sozinho. Então essas pessoas, realmente essa seara da adoção, elas têm um momento de espera, elas, né? Lá em Nova Iguaçu a gente faz uma primeira reunião informativa, onde a gente reúne uma vez por mês. Já nessa reunião a gente fala do grupo de apoio à adoção e a gente incentiva a participação, porque é um momento de encontro deles para falarem das suas dificuldades, das suas, né, da sua ansiedade, da sua espera, da troca. E nesse processo de habilitação a gente tem os momentos de espera, e que a gente precisa desse apoio e dessa
respaldo da sociedade civil organizada nesse sentido, né? De acolher, de trocar experiências, e a gente não interfere. É o que eu digo, são espaços completamente autônomos onde a gente troca, né? E sempre que a gente tem alguma dificuldade na habilitação dos casais, a gente referencia o grupo de apoio. Nós não temos uma exigência de participação. Teve épocas assim que eu até acho que a gente deveria ter, mas a gente não tem, então fica livre. E a Ana Cristina, nesse tempo, ela vem consolidando esse trabalho, porque é uma pessoa assim, que parte de uma experiência pessoal também. E a gente percebeu que muito do que ela pensava em torno da adoção batia com aquilo que a gente também achava. E vou dizer para vocês, muitas vezes a gente também discordou, porque eu acho que esse é o caminho natural. Mas muito me espanta, e eu não vou me esquivar de falar isso, que esse movimento vem crescendo de tal forma, e hoje a gente se depara com a letra da lei, com determinadas questões, principalmente a questão do perito, né? Quando se fala de equipe técnica, a possibilidade de contratar perito, que conflita para mim com o artigo 150, gente. Onde a gente podia dizer para o judiciário, olha aqui, está escrito na letra da lei que você tem que manter uma equipe técnica. Mas hoje a gente tem uma brecha. Agora, a grande questão que eu acho que a gente tem que conversar em torno da habilitação, em torno da adoção de crianças, é criar brechas. E que podem ser retrocesso. A questão da entrega voluntária, eu acho até, a minha colega falou assim, nossa, eu estou preocupada com esse negócio de entrega voluntária. E do jeito que está na lei hoje, eu acho que está correto. Eu tenho recebido telefonemas de mães interessadas em entregar voluntariamente seus filhos, mas elas não aparecem fisicamente no juizado, porque elas se perdem em algum lugar, não é? Elas se perdem em algum lugar. E a gente sabe que as pessoas ficam na porta da maternidade, a gente sabe ainda que existem os registros atravessados e legais. Agora, quando a gente normatiza e padroniza a questão da adoção, a gente está criando uma nova cultura é outra, né? Alternativa à questão do atravessamento e do jeitinho. Porque a gente não gostaria que uma mãe pudesse levar, olha, eu quero dar só para ele. Né? Eu quero entregar só para ele. Aí eu pergunto para vocês, o dia que a gente tiver isso, como que a gente vai colocar os nossos adolescentes, as nossas crianças mais velhas, de 9, de 10, de 11? Eu só gostaria que a gente pensasse sobre isso, né? Sobre a questão da agilização na adoção. Como eu não participei no turno da manhã, me perdoem, mas assim, a questão do tempo processual e do tempo humano. Hoje a gente está sobre essa pressão de ter que correr, de ter que fazer, mas o material humano, ele não pode estar submetido a essa pressa, entre aspas, da lei. A criança, sim. Mas o material humano, por exemplo, eu estava até falando aqui, o ser humano, gente, ele já é periciado em muitos lugares. Nós já somos periciados na saúde, no INSS, na justiça. O que a gente precisa é ser tratado como humano. E a equipe técnica, ela traduz para aquela população o que é o sistema de justiça. Ela humaniza aquele sistema. Porque quando eu recebo uma criança que está sendo devolvida e pego essa criança no colo e trato essa questão com humanidade, eu estou humanizando esse sistema. Quando eu recebo uma mãe apavorada porque ela foi convocada para uma audiência com a família biológica, que ela, Ana, não sei do que se trata, pelo amor de Deus, me ajude. E ela chorando horrores. Vão tirar minha filha hoje. E a gente, calma, senta aqui, vamos ver do que se trata. Vai lá embaixo, vê do que se trata, sobe aqui de novo, deixa a criança aqui, leva ela pelo braço lá de novo, né? Isso é humanização. Eu poderia simplesmente dizer para ela, a senhora vai ali na maquininha, eu chamo de maquininha, vai ali na maquininha, tira o papelzinho e pergunta lá embaixo, porque lá embaixo não vão falar para ela, gente. Lamento informar, mas não vão falar. Vão falar, volte, não é assim, a senhora espera.
não é? Então, eu acho que nós que estamos na equipe dos assistentes sociais e dos psicólogos, eles têm essa tarefa, sim, de fazer essa tradução. E na habilitação, a gente faz a mesma coisa, de traduzir o que esse sistema. Eu tenho, no último grupo de habilitação, a gente pediu os casais para pesquisarem, né, as questões que atravessam a adoção. E foi muito interessante eles falando daquilo. Aí a gente fez o primeiro grupo, no segundo, sabe que eu li aquelas coisas que você falou, eu falei, tá. E aí, o que você leu mais? O que você viu mais em relação às crianças acolhidas? Você viu o perfil? Você viu o que é uma instituição de acolhimento? Você pesquisou o CNA? Eu pesquisei o CNA, olha que coisa interessante. Eu falei, pois é. Então, aí caminhando, eu trouxe Eu trouxe uma questão da devolução também, que eu disse ano passado no encontro estadual de grupos de adoção lá em Nova Iguaçu, que a princípio todos nós temos o dever de proteção. E a Carta de Princípios da ANGAAD, o primeiro artigo é defesa de proteção de todos os direitos de toda criança e adolescente acolhidas. Né? Então, assim, antes de qualquer realização de sonho pessoal, o sonho da maternidade e da paternidade, eu tenho direito e dever de proteção. E eu gosto muito de números, e quando eu faço esse trabalho, eu queria ver lá na frente, só um pouquinho. Aí passando, né? Falando que o nosso trabalho é interdisciplinar, o Paz do Coração, que é o grupo de apoio de Nova Iguaçu, mas no Rio de Janeiro a gente tem 11 grupos, né? E como eu falei, esse trabalho ele é diversificado. Cada vara estabelece com o grupo de apoio um tipo de trabalho. Enfim, seguindo. E os momentos de parceria com os grupos de apoio, né, que são esses momentos que eu estava falando, dos momentos de espera, né? E a gente tem que conversar, vai começar a conversar com a Ana também, a possibilidade, eu já sei que acontece em algumas cidades, que é o pós-adoção, é quando as crianças já estão na família. A gente está fazendo agora, eu e Ingrid, uma colocação de 6 irmãos com 3 famílias diferentes, e onde a gente vem sentindo essa necessidade, né? Dele sim, eu até conversei com ela pelo telefone, eu preciso que a gente reparta, até entre a gente, né? As nossas dificuldades como mãe e como pai. Eu falei, para você não se sentir sozinho ali. Ela é mesmo, né, Ana? Porque parece que até mesmo na maternidade biológica, que a gente está errando o tempo todo, né? Não estou fazendo certo, não é por aqui. Eu falei assim, vamos dividir essas nossas dificuldades. A gente marcou uma entrevista conjunta para conversar com esses casais, para fazer essa troca, mas existem esse espaço que eu acho que o grupo de apoio entra e dá essa retaguarda, né? A entrada no processo, a realização do estudo, a inscrição no CNA, a questão da renovação, que amplia agora para 3 anos. Eu não gostei muito. Porque eu acho que de 2 a gente já sentia muita diferença nas dinâmicas familiares, né? Da inscrição no CNA até a chamada para renovação, a gente sentiu uma diferença, mas enfim, nós vamos avaliar. Aí a questão das devoluções, como eu falei para vocês que nós fazemos todos os trabalhos, a gente trabalha a questão da devolução também. E a questão da devolução, ela reflete e rebate nos grupos que a gente faz. Porque são 3 grupos de habilitação, as entrevistas e a visita. E a gente tem percebido, assim, ao longo do tempo, isso. Inabilidade no manejo de questões típicas da infância, coisa da infância, coisa de qualquer criança, né? Coisa de qualquer criança, que muitas vezes chega numa devolução justamente só por isso. Porque rabiscou a parede, porque, fala Ingrid, algumas coisas. Frustração na idealização do pai e da mãe, porque a gente sempre acha que vai ser muito recebido pelo nosso filho, amado, idolatrado. Nossa, não, gente. Não, às vezes ele vai dizer pra você, você não é a minha mãe. Ah, mas eu sou, né?
a rigidez nos valores familiares, e essa rigidez não necessariamente só religiosa, mas do ponto de vista... Já acabou meu tempo? Tá? Concluir. Vou concluir. Peraí. Em Nova Iguaçu, a gente tem conseguido fazer adoções tardias, né? Por exemplo, em 2018, a gente conseguiu colocar 2 crianças acima de 12, 14 de 8 a 11, 9 de 4 a 7 e 13 de 0 a 3. Por que a fila não anda? Porque as crianças têm idade diversificada, gente. Nós não temos, o que eu falo para as pessoas, nós não temos 30 crianças de 0 a 2. Não temos. Nosso cadastro tem hoje, vamos supor, 60 casais. 60 casais assim, para receber crianças. Vamos supor, se todos quiserem crianças de 0 a 2, 0 a 3, gente, é só fazer uma conta matemática. Hoje nós temos 45 mil casais no CNA. Metade deles aceita criança de qualquer cor. Se eu aceito criança de qualquer cor, eu ando na frente de quem não aceita, certo? Vamos conversar? Então, se eu só aceitar criança branca, eu fico aonde? Eu tenho um quadrinho aqui, peraí, que é a questão da cor. Olha lá. Esses dados aí são do MCA, que eu adoro, mas tem um problema lá no MCA de dados de acolhimento que eu tenho que ver. 1.600 crianças em 2018 foram acolhidas no estado do Rio de Janeiro. Da raça negra são 1.279. Aí ele usa parda e preta. Nós somos o que, gente? Nós somos negros, nós somos pardos. Olha quantas crianças brancas, 317. Então, gente, aí tem um outro aqui, da questão das meninas e dos meninos, porque tem um povo que fica no cadastro porque só quer menina. Nós também, quando você entra no sistema lá de acolhimento, também esse número é diversificado. São 751 meninas e 899 meninos. Você entende? Então, assim, eu tenho trabalhado com esses números, aí eu vou fechar, com esses números com os nossos casais e dizendo para eles, olha, gente, é essa a realidade que a gente tem. Você quer ter um filho? Vamos flexibilizar esse perfil. Vamos conversar sobre a questão do acolhimento, que perfil que a gente tem, que criança é essa, que criança real é essa. Entendeu? Então, assim, aí para fechar, dizer que eu agradeço muito, eu espero ter contribuído, né, nessa discussão da questão da habilitação. Tinha umas coisas aqui para falar sobre... Mas dizer que eu acho que de tudo ficaram 3 coisas. Sempre, a certeza de que estamos começando sempre, parece que a gente está começando sempre. A certeza de que é preciso continuar, de que podemos ser interrompidos antes de terminar. E daí eu presto atenção, eu peço por favor para a gente não atirar no nosso próprio pé e a gente não se arrepender disso futuramente. Passamos da interrupção um caminho novo e da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Tá bom, gente? Obrigada. Gente, eu cheguei exatamente na hora da troca, pedi desculpas às nossas companheiras, mas eu tinha de assinar um alvará de soltura, senão o preso ia ficar preso até segunda-feira. Eu peço desculpas. E demorou muito mais do que eu imaginava. Então vamos passar aqui a palavra para a Patrícia, sem mais delongas. Fica à vontade, Patrícia. Bom, gente, boa tarde a todos, né? Vou me organizar aqui para cumprir também o tempo. Quero também, mas não posso deixar de agradecer o convite, né, que foi endereçado pela Eliana, equipe da Serviço e Denise, saudar a todos da mesa, os colegas, muita gente assim muito querida, e agradecer também aos palestrantes que me antecederam, a linda poema, né, do Fernando Pessoa, que eu acho que ele é sempre atual, né? Então assim, me fez muito bem escutá-lo nesse momento. E aí eu trouxe, só para a gente começar, eu sou psicóloga, né, também trabalho aqui no
Poder Judiciário há 20 anos e 18 anos fiquei lá na vara da infância. Então, e desde 2002, junto com a Solange, Joana, que está aqui, coordeno um grupo de apoio à adoção. Então, antes da gente entrar, né, o tema da mesa propriamente dito, eu só queria rapidamente pontuar assim, essa questão da habilitação para adoção da forma como eu vejo, eu entendo, assim, não com certezas, mas com algumas questões para a gente pensar. Primeiro, quando chega essa notícia, não, tem um procedimento, as pessoas querem adotar, né? Existem muitas informações sobre adoção no senso comum, muitas coisas que circulam, e aí as pessoas tendem a ver o procedimento de habilitação como uma burocracia do judiciário. Será que é uma burocracia do judiciário? E o que eu penso que a Ana falou da reunião informativa. Lá na primeira vara, eu acho que ainda tem a reunião informativa. Só o próprio pretendente entrar numa sala e perceber que existem várias pessoas que, assim como ele, têm o desejo de adotar, já causa, né, já faz com que ele comece a se aproximar dessa visão de adoção que transcende o senso comum. E até, principalmente dentro da vara da infância, da visão da adoção como um direito da criança. Então, essa passagem, que eu acho que a habilitação para adoção, assim, eu vejo como um processo, né? Deixa eu passar aqui para não... E é um procedimento, é uma aposta, não é uma garantia. Então, às vezes, eu me preocupo quando, às vezes, a gente trata a questão da devolução como uma habilitação mal feita. Eu não vejo dessa maneira. A minha experiência, assim, às vezes, fazendo uma comparação, talvez não seja muito boa, mas é que me ocorre, às vezes a pessoa num parto faz o pré-natal, vai a todas as consultas, tudo maravilhoso, chega no parto, tem complicações, né? Então, não necessariamente a habilitação ela é a garantia, mas é sempre uma aposta quando o trabalho é feito, né, de uma forma séria, organizada, consciente. E aí eu trouxe aqui um texto da Silvia Zornig, que fala que esse processo de tornar-se pai, tornar-se mãe, ele se inicia muito antes da chegada do filho. Então a gente também não pode pretender que a pessoa participou em 3, 4 reuniões, vai mudar. Então a questão ela é muito mais complexa, ela é muito mais ampla. Essa questão da construção da parentalidade vão estar em jogo várias outras questões que remontam à própria história de vida daquele pretendente. Só que o que a gente vai oferecer na habilitação para adoção? Um espaço também de acolhimento, e aí tem uma autora, acho que é a Gilberte, que fala colocar palavras onde havia silêncios, né? Onde a pessoa possa um pouco se indagar sobre aquele projeto, e aí a importância de oferecer espaços que favoreçam justamente essa participação ativa do pretendente. E aí é o trabalho que, pessoalmente, eu acredito, me preocupa muito qualquer tipo de habilitação que seja exclusivamente com palestras, porque da forma como eu entendo, a gente precisa realmente fazer com que o pretendente comece a criar suas próprias associações. E para isso o grupo é um lugar privilegiadíssimo. Eu tive a possibilidade de participar do procedimento de habilitação antes de haver grupo, né? E assim, era muito diferente. Quando a pessoa entra num grupo, quanta coisa que ela nem tinha pensado começa a aparecer, começa a fazer questão. Então, essa fase importante, né, que é desse procedimento de habilitação, e principalmente que durante esse percurso da habilitação, a filiação adotiva ela começa a ser encarada como uma forma legítima de filiação, que tem diferenças e semelhanças em relação à filiação biológica, mas é uma forma legítima. Não é uma filiação de segunda categoria, não é um prêmio de consolação, e é por isso também que a gente tem que ser firme nessa questão de que a habilitação não é uma burocracia, porque a pessoa às vezes quer fazer uma fertilização assistida,
vai a consultas, vai a médico, pede empréstimo, viaja para São Paulo, assim, tem um procedimento super... Aí quando você fala, não, tem que ir numa reunião. Ah, mas é muito trabalhoso ir na reunião para adoção. Então vamos entender também, né, toda essa contextualização, e daí eu acho que a importância dessa... E também de todos nós, a gente está ciente também dessas questões, que a gente começa a entender a adoção como um direito da criança. Aí, para falar um pouco dos grupos de apoio à adoção de forma geral, eles possuem em comum a causa da adoção legal, segura e para sempre. Tem vários grupos de apoio, a gente está vendo aí, cada um com as suas particularidades. E também um grande poder de articulação, né, junto à sociedade civil, poderes legislativo, executivo, judiciário, frente parlamentar pró-adoção, quantas conquistas. Muitas vezes os pais adotivos, Silvana daqui sempre fala, gente, na hora de todo mundo vir reclamar que não tem direito à licença maternidade, não sei o que, todo mundo está reclamando, mas vamos também nos organizar, vamos até a LERJ, vamos fazer frente para passar essa votação. Então as pessoas começam a entender também que elas precisam se mobilizar para que algumas coisas passem a funcionar da forma como elas imaginam que é a mais justa e a mais ideal. E aí vou falar especificamente do grupo Café com Adoção, né, que eu já falei que eu coordeno desde 2002 com a Solange, nossa parceria aí de 17 anos. E desde então a gente tem reunião mensal, aberta e extraprocessual. E importante, não tem nenhum tipo de relatório que a gente faça com relação à participação de ninguém no grupo. E foi interessante que esse grupo, ele surgiu sempre surgiu de início como uma demanda espontânea. As pessoas iam convidadas e a gente tinha um grupinho que é sempre assim, a gente tinha reunião fixa todo mês, não tinha que fazer agendamento prévio, era sempre na segunda, terça-feira do mês, aquele espaço, as pessoas sabiam que a gente ia estar lá, né? Eu e Solange, o grupo, e aí a gente sempre organizou, cada vez com uma temática, ou então algum tema que o próprio grupo sugerisse, e ele foi funcionando assim. Só que em 2009, não de 2009, 2010, teve uma particularidade lá na Vara da Infância, que é um grupo que funciona dentro da primeira Vara da Infância, inicialmente é um projeto, né, da Vara da Infância, e é importante também ressaltar que durante esses 17 anos já houve vários juízes da infância e o grupo sempre continuou e com bastante autonomia com relação ao trabalho que é desenvolvido. E aí, nessa época, 2009, 2010, a gente vivia um tempo de espera de até um ano para a participação no início do grupo de habilitação para adoção, que era o grupo fechado, que era realizado pela equipe técnica da Vara. Então, tem uma diferença, que é o grupo de habilitação e o grupo de apoio. Inicialmente, existia o grupo de habilitação fechado e o grupo de apoio funcionava concomitantemente com os participantes indo de forma voluntária. Lá em 2010, com a mudança do fluxo, o que aconteceu? Os grupos de apoio começaram a participar do fluxo de habilitação para adoção. Então, as reuniões, ao invés de acontecerem dentro do grupo de habilitação, elas foram realizadas no grupo de apoio. E isso trouxe um movimento diferente. Tem uma questão que assim, me chama muito a atenção, é que no grupo de habilitação, daquela modelo que era mais fechado, as pessoas sabiam, tinha ali muito claro o caráter avaliativo. E eu nunca esqueço uma vez que eu entrei numa rede social, na época nem era, e aí tinha toda a descrição, né? Algum postulante colocou, olha, e dando dicas de como a pessoa deveria falar, de como ela devia se comportar, né? Então a gente, assim, até na época a gente fez reunião de equipe para conversar sobre isso, porque as pessoas já, assim, estavam participando de uma forma até um pouco mecânica por conta do caráter avaliativo, né? E já nos grupos de apoio a gente acredita que isso tenha diminuído. Então esse é o fluxo de habilitação agora na primeira vara. Então a reunião informativa e aí parceria com os grupos de apoio, 4 reuniões obrigatórias no mesmo grupo e a pessoa faz no seu tempo. Então, por exemplo, a pessoa vai lá,
participa de 2 reuniões e fala, não é para mim, não quero, não tem problema, ela pode desistir, ela nem ajuizou a ação ainda, você não tem que fazer informação, você não botou todo o cartório para trabalhar, aí o oficial de justiça não tem que intimar para perguntar se a pessoa realmente quer. Então essa eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar nos procedimentos de habilitação para adoção de forma geral, que é o protagonismo do pretendente. Ontem mesmo a gente foi fazer uma reunião de estudo de caso com uma equipe técnica de Piraí, né, da ETIC Vassouras, e a gente via que era um processo muito antigo, que há 2 anos atrás a pessoa falou que queria, depois não falou nada, mas aí o oficial de justiça foi, aí a pessoa nem sabia mais que processo era esse. Então, que muitas vezes, pela essa questão assim, processual, a gente tira esse protagonismo do pretendente, e a habilitação para adoção, a gente realmente precisa que a pessoa queira, né, estar envolvido no processo e tudo. Então, essa é uma questão que eu queria trazer. Ai, meu Deus. Bom, então, em relação ao trabalho nos grupos de apoio, como também já foi destacado, acho que ele pode funcionar positivamente nos diversos momentos. No procedimento de habilitação, no pós-habilitação, nesse momento de espera do encontro com o filho. A gente tem visto no Café com Adoção que as pessoas têm ido nas 4 reuniões obrigatórias e depois continuam participando ativamente. E agora a gente está percebendo um fenômeno também bem interessante, que é a pessoa trazer seus familiares, né? Trazer os pais ou a futura madrinha da criança. Então o grupo vai ampliando essa rede e vai disseminando essa cultura de adoção, né? Essa visão de adoção que a gente passa a compartilhar, a entender, e as pessoas começam a conseguir olhar para a adoção da sua forma, mas também através dos olhares de todo mundo que está ali no grupo. E eles costumam se sentir muito acolhidos, né? Isso eu acho que faz muita diferença. E essa parceria com o judiciário, que eu vejo assim de mais importante para a gente pensar sobre a parceria dos grupos de apoio à adoção judiciária, que a gente possa atuar de forma integrada. E eu fico, porque eu sou grupo de apoio, mas sou judiciário, né? Então, a minha posição nessa discussão, mas o que eu observo que de uma boa prática é isso, que cada um ciente da sua função, né? E que esse espaço, até a doutora Vânia falou, como é importante que o grupo de apoio divulgue, né, algumas questões que ela, por exemplo, que ela está vendo, divulgação do problema de registrar a criança como se filho fosse, né? Por exemplo, já aconteceu, às vezes, uma vez a gente faz reuniões periódicas com a coordenação da equipe de psicologia, e aí o serviço social, e aí falaram, a gente está precisando que trabalhe, que seja vista essa questão do HIV. Então todos os grupos se mobilizaram para trazer também essa temática, né? Então, justamente, eu acho que é essa integração que vai permitir a sinergia das ações dentro do princípio do melhor interesse da criança. Então, por exemplo, lá no Café com Adoção, a gente tem um grupo de WhatsApp que é bem ativo, né? Às vezes fica... E as pessoas tiram dúvidas, assim, é uma disponibilidade, é uma troca, e um tira a dúvida do outro, às vezes vem uma ansiedade, um dá uma palavra de apoio para o outro, às vezes a gente vai ver e a gente, assim, a minha participação às vezes nem é necessária, eu pessoalmente procuro também que o próprio grupo vá cuidando dessas informações e dando o cuidado para quem está pedindo ajuda naquele momento. E aí cada um que recebe o telefonema, isso aí vai se movimentando, vai servindo como um incentivo também para os demais. E o que a gente tem visto também muito, a adoção de irmãos. No nosso grupo, nesse momento, acho que a gente tem 6 casais que fizeram a adoção de irmão, que é uma coisa que parece que vai contaminando, as pessoas vão trazendo, vão vendo isso como uma possibilidade
e tem sido assim muito prazeroso. Realmente, o trabalho em grupo, às vezes a gente fica assim, não, a gente vai trabalhar essa questão. Aí você pensa aí alguns aportes teóricos que precisam ser trabalhados, aí chega algum participante, fala uma coisa, você fala, não preciso falar nada, já está bem entendido aqui. Então, a gente poder trabalhar com essa riqueza, eu acho que é muito precioso. Eu trouxe uns dados de 2001, que assim, foi um artigo antigo que eu achei que eu e Solange escrevemos em 2001. E na ocasião, na primeira VIGE, tinha 229 habilitados. E em 2001 não tinha ainda segunda, era a primeira VIGE, era o que era hoje, primeira, segunda, terceira e quarta VIGE. Então tinha 229. E somente 800 hoje. Só na primeira edição, na primeira. Pois é, em 2001 tinha 229. Mas olha só, tinha menos gente, mas só tinha 1%, Paty, dos pretendentes que aceitava adotar crianças de até 4 anos, 1%. E 11% que aceitava adotar crianças negras. E agora, eu até botei aqui no CNA os dados, e eu tinha esses dados de 2017, de julho de 2017, 50,72%, 51%, e agora em maio já subiu, 57%. Então, dos pretendentes do Brasil aceitam adotar crianças negras. Então, é muita diferença quando a gente para pensar, né, o que a gente já caminhou nesse perfil, né, nessa compreensão da adoção como forma legítima de filiação, e aí 15% disponibilizam para adotar criança até 4 anos. Esses são os dados do CNA, né, só trouxe para mostrar, só acessar, eles estão disponíveis. E para fechar, acho que a gente já falou sobre isso, que os encontros como esses espaços privilegiados também para os profissionais envolvidos, acho que isso também é legal de falar, porque é uma oportunidade que a gente tem de observar os aspectos teóricos ali na prática, porque a gente tem ali um contato, uma enormidade ali de famílias, de situações, você começa a ver algumas situações se repetindo, e ali é um campo muito grande de pesquisa. E a gente tem observado também, eu acho que é a nossa responsabilidade também com a academia, na disseminação dessa visão da adoção. Porque muitas vezes, até na época mesmo de livros mais antigos da psicologia, se associava enormemente a criança que é adotada vai ter algum problema. E a gente observa que essa premissa ela não é verdadeira. Bom, então o que eu vejo como essa questão dos grupos de apoio e o judiciário, principalmente, é a parceria. Que a gente possa caminhar juntos, mas cada um sabendo os seus limites, as suas possibilidades, né? Os grupos, acho que funcionam como um braço, muitas vezes, do judiciário. As equipes, como foi falado aqui, às vezes não têm pernas, mas também é preciso que as equipes se aproximem, né? Acho que a Ana falou bastante sobre isso, se aproximem dos grupos e os grupos se aproximem, que a gente possa trabalhar em conjunto, cada um com a sua especificidade, porque com certeza isso vai trazer benefícios ali nas adoções, nessa questão que eu vejo muito forte assim, também da ampliação do perfil. Acho que é isso. Eu botei aqui também uma bibliografia rápida e muitos desses tópicos que estão falados aqui estão naquele livro que é Adoção, o Direito de Viver em Família, que foi organizado pelo Sávio, pela Bárbara, e fala um pouco da trajetória dos vários grupos à adoção aqui do Rio de Janeiro. É uma publicação interessante, né? Também quem tiver interesse, aí tem aqui meu e-mail, estou disponível para conversas, para as trocas. Obrigada pela atenção de todos. Com Patrícia, Ana e Vânia, a gente agradece muito as reflexões de hoje
Esse é um dos temas mais interessantes. Eu me lembro alguns anos atrás, quando se falava no grupo de apoio e da habilitação com modificação da lei. É tão interessante ver esse olhar de quem trabalha. Eu que não sou juíza da infância, não trabalho com isso diretamente, mas tento ajudar a CEVIG nessa pauta. A gente vai abrir para algumas perguntas ou reflexões. Quem é que tem interesse em fazer? Só levantar o dedo. Tem uma pessoa ali. Enquanto vai acontecer esse finalzinho da nossa atividade, eu vou ter que me retirar porque eu estou com uma emergência familiar, mas a Eliana continua aqui com vocês. Vamos lá? Pois não. Qual é o teu nome? Obrigada. Eu acho que se você falar alto, esvaziou aqui um pouquinho, eu acho que todo mundo ouve. Se ficar em silêncio, ouve. Vai lá. Uhum. Não parece, mas vai lá. Não parece nada. Meu nome é Larissa Pinto Moraes, eu sou psicóloga formada pela UFRJ. Atualmente estou fazendo mestrado em psicologia social pela UERJ. Meu interesse de estudo é a adoção. Obrigada. É a adoção de adolescentes. E aí, algumas coisas que vocês trouxeram me fizeram repensar algumas coisas, e eu queria jogar uma pergunta para vocês mais com relação à prática profissional mesmo. Ana, você citou o trecho do ECA que fala que a destituição do poder familiar ela não pode ser feita em caso de pobreza e tudo mais. É muito em função de uma prática que acontecia antes do ECA até. E aí, a minha questão... mas assim, em que medida que isso é efetivamente cumprido, assim, que essa destituição não é feita em decorrência dessa pobreza que atualmente está com outro nome, às vezes é colocado como termo de negligência e outras terminologias, entendendo a realidade da realidade brasileira de desigualdade. E a gente para pensar assim, que a criança e adolescente que vão parar nas instituições de acolhimento não são qualquer criança, assim, tem um marcador muito forte de raça e de classe que está perpassando essa criança e esse adolescente. E aí uma outra questão que tem mais a ver com a mesa é de que forma que esses marcadores eles aparecem nesses grupos de apoio, assim. É mais essa reflexão que eu queria escutar um pouquinho. Obrigada. Quem responde? Ou vamos fazer uma segunda? Tem alguém mais? Então aproveita ali, faz a segunda e a gente... Boa tarde, Riva, da Vara da Infância de São Gonçalo, assistente social. A Ana falou da romantização da adoção. Eu gostaria de te perguntar como é que você vê, dentro desse contexto da romantização e da existência dos grupos de apoio à adoção, como é que você coloca os depoimentos de pessoas que já adotaram dentro desse panorama? Você quer que eu responda agora? Vamos ver se tem. Não, acho faz que, um bloco. Eu acho que mais alguém? Fazer um bloco de 3? Não, então vamos lá. Mais um? Quer responder primeiro? Então vai lá. Para a doutora Vânia. A senhora falou em adoção brasileira, que a gente sabe que antigamente era pegar o filho do outro e registrar. E agora eu não sei se seria um novo tipo que os fenômenos vão transmutando, né? E hoje em dia as pessoas não pegam mais e registram porque é mais difícil, mas em compensação elas pegam as crianças e ficam 2, 3 anos com elas dentro de casa antes de procurar o judiciário e depois alegam o melhor interesse da criança por causa do rompimento de vínculo, né? E de alguma forma a gente perpetua, chancela em função disso, esse comportamento. E aí eu fico me perguntando qual seria o melhor interesse da criança, se sofrer uma perda depois que se vinculou ou ficar com uma família que, em função do seu desejo, é capaz de qualquer coisa. Porque quando essa criança crescer, essa família, em função do seu desejo, vai continuar sendo capaz de qualquer coisa. Então isso vem perpassando e vem incomodando muito as equipes técnicas, principalmente a questão da psicologia, que tem a ver com o vínculo, né? Quando você tem que dizer que tem um vínculo, que a criança vai perder, né? E as colegas se colocam se pensam em que família é essa que ela ganhou, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Bom, então vamos lá, quem começa as primeiras? Vamos fazer um bloquinho de 3?
Quem lembra a primeira pergunta? Foi a pergunta da Larissa. Da adoção de adolescentes e essa questão que ela perguntou. Da pobreza. Bom, como assistente social, o que eu tenho a dizer? Que nós somos um país muito desigual socialmente. Então, a pobreza, ela é sim o pano de fundo de muitas questões que suscitam a destituição do poder familiar. Eu não posso ignorar isso. Agora, essa questão da pobreza, ela vem atravessada de outras questões, que é da doença mental, o uso de drogas, né? E quando você olha para a rede, e hoje a gente tem toda uma discussão que está na rua, né, do esvaziamento dos recursos das políticas públicas, lógico que o rebatimento é justamente nos serviços oferecidos aos pobres, não é? O desfacelamento do SUS, do próprio SUAS, não é? Da rede de atendimento. Então, assim, quando a gente faz uma reintegração familiar nesse contexto aqui, a gente faz com muito cuidado. Muito cuidado, sempre pensando que é possível que essa criança volte para o acolhimento. Mas, assim, também, por outro lado, a gente tem visto a questão do acolhimento cair. Eu queria até fazer essa análise em nível nacional, porque a institucionalização ela sempre foi colocada como uma política pública para a infância. Eu fico me perguntando, se essas crianças não estão no acolhimento, elas estão aonde? Sabe? Porque em Nova Iguaçu a gente percebeu isso, um pouco fruto da própria ação do judiciário com a questão das audiências concentradas, né, a partir de 2009. Então a gente vem dando sim uma agilidade a essa questão da criança acolhida, a questão das destituições do poder familiar também. Mas assim, eu não posso dizer, eu digo isso para os nossos casais, que o índice alto de crianças que a gente tem para adoção, o fundo de todas essas questões, o fundo estrutural é a pobreza e a desigualdade social, gente. Não posso deixar de falar isso. Você entende? Então, assim, 1/3 hoje das crianças acolhidas, o motivo de desligamento, eu queria mostrar para vocês, primeiro, retorno para casa. A colocação em família substituta é o 3º motivo, sabe? Então, assim, lógico, a adoção hoje ela é sim uma alternativa de garantia do direito à convivência familiar, mas não posso deixar de discutir o que é a nossa realidade brasileira, o que é o Brasil, né? Outra coisa, a questão da romantização da adoção. Assim, quando a gente começou a lidar muito com a questão da devolução, a gente tirou os depoimentos de adoções de bebês dos grupos de habilitação para adoção. Porque a gente avaliou que aquilo trazia uma coisa romântica, idealizada, e só reforçava a expectativa daqueles casais de adotarem crianças pequenas. A gente tirou isso. Assim, e também daquelas crianças, porque aquele encontro foi maravilhoso, ele olhou para mim, eu olhei para ele, nossa, meu coração. Então a gente tirou isso, porque é real, a questão da adoção é você trazer para o mundo da maternidade, da paternidade, da maternidade, todas as suas complicações, todos os seus desafios. E outra, a gente não pode esquecer que as crianças da vara da infância e da juventude são histórias atravessadas por violação de direitos, gente. São crianças praticamente todas filhas de usuários de drogas. Eu tenho 3 irmãos agora que a gente está colocando por orfandade. Agora a gente está colocando. Mas a grande maioria dos meus bebês na Herbalife são bebês de gestações com uso de álcool, droga e crack. Você entende? Então, eu preciso dizer isso para a pessoa que está se habilitando. Porque eu atendi uma pessoa que desistiu da habilitação. Porque eu falei para ela, olha, eu não posso garantir para a senhora que esse bebê... Mas eu queria um bebê que na gestação não tivesse uso de crack nem de droga. Eu falei, eu não posso garantir isso para a senhora. Não dá. Eu não posso te dar garantias de que essa criança vai ser salva. Apesar de que para mim é um grande, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as crianças, né, se desenvolvendo, parece assim, milagre da natureza, do investimento, do amor e do apoio dessas famílias. Porque elas se tornam crianças... Eu tenho uma criança... que a família toda é psiquiátrica, de deixar a porta aberta e de rasgar dinheiro, gente.
Não tem porta nem janela na casa da família dessa menina, da família biológica. O pessoal do abrigo cansou de ir à casa e ver, Ana, a casa fica aberta. São 3, 4 pessoas portadoras, né, com problemas mentais seríssimos. E aí, quando a gente chamou o requerente, a gente disse, eu falei para ela, Renatinha, a história é essa. Você quer conhecer essa menina? Eu falei, aí eu sentei com ela e falei, você tá entendendo o que eu tô te falando? Porque tem horas que eu tenho que dizer isso. Às vezes a pessoa fica, você tá entendendo? Eu tô te dizendo isso, a história é essa. E hoje ela sempre retorna, e quando ela retorna, eu sempre pergunto para ela, eu perco lá 20 minutos, né, do nosso agora tempo cronometrado, 20 minutos conversando com ela, e como é que tá? Como é que tá, bebê? Como é que tá? Eu falo, bebê, nossa, tá grande, tá bonita. Você tá acompanhando, tá indo ao médico, tá fazendo acompanhamento pediátrico? Olha, não, Ana, tô sim. Não, a pediatra disse que tá tudo bem, que o desenvolvimento dela é bacana, que tá... Você entende? Então, assim, gente, eu tenho que dizer para essas pessoas, eu não posso romantizar uma gravidez de uso de álcool e droga vivida na rua. Do 0 ao 9º mês, não posso romantizar isso. A gente chamou lá em Nova Iguaçu, uma vez, desculpa, uma enfermeira da UTI neonatal, de um desses hospitais grandões aqui do Rio, que lidam com crianças filhas de mãe usuária de drogas, para dizer para elas qual era o sintoma, como é que elas se comportavam, quais os riscos, quais os cuidados, você entende? E aí não dá para romantizar isso, não. Aí, gente, a questão da romantização é essa. Tá? Só para complementar essa questão da romantização, eu acho também que o nosso papel, a gente não precisa convencer ninguém a adotar. Às vezes a pessoa fala, gente, não precisa. A gente tem, muitos pretendentes. A gente precisa apresentar, né, as crianças e apresentar a adoção dessa maneira, porque eu percebo uma visão da adoção agora muito mais positiva, e eu acredito também muito isso, a essa multiplicação, quando as famílias começaram a falar de forma mais livre, mais clara da adoção, a mostrar, a vestir a camisa, né, até aquela camisa da adoção, as caminhadas agora. Então isso vai criando também um impacto, e cada família que adota parece que traz mais 3 para adotar também, porque as pessoas veem, é uma experiência positiva. E a mesma coisa com as adoções tardias, com as adoções de adolescente, eu acho que é nesse sentido. Só uma informação que é importante, porque assim, quando você fala de adoção, é engraçado, eu sempre disse, nunca mais eu quero falar sobre adoção. E toda vez que eu estou no debate, assim, gente, é um tema que ele é inesgotável, porque e a gente tem que ter sempre essa preocupação, penso, de cada vez mais expandir a discussão e tentar minimamente acolher, digamos assim, as coisas dessa nossa atualidade. E uma delas foi tocada aqui na fala da doutora Vânia, você também trouxe, outra pessoa tinha feito um comentário mais ou menos nessa direção, a questão da chamada adoção brasileira, né? E a Cevige lançou a campanha em 2017, entregar de forma legal e proteger. Então, assim, é um material que muitas vezes eu passo, inclusive a cartilha em PDF para as equipes. Quer dizer, e aquele PDF vocês podem distribuir à vontade para os grupos, debater nos grupos, inclusive tem todo um passo a passo ali de como isso chega da maternidade para a vara. Né? Claro que como a Cevige é um colegiado com 16 juízes, eles estão nessa discussão desse, digamos assim, de um ato normativo entre corregedoria e presidência para regulamentar. Claro que tem aí uma questão também delicada, como é que você regulamenta o serviço da maternidade, mas de alguma forma é como pegar na ponta ali na maternidade, como fazer, que eu acho que você traz isso na tua fala, essa criança, esse bebê que essa mãe disse, não quero, chegar ao judiciário, né? Assim, que essa entrega seja de fato uma entrega legal. E me parece que a gente tem que falar sobre isso, sim, né? Até para evitar os caminhos desviantes. E é claro, numa mãe numa situação de pobreza, não sei se eu estivesse naquele lugar, se eu não faria o mesmo, diante de uma situação precária e alguém numa pressão. E acho importante quando você traz a ideia da desromantização da adoção, porque muitas vezes é isso, e eu acredito que essa parceria da vara com o GAA, e assim, o GAA para mim
tem até uma memória muito afetiva, né? Porque quando eu vim para o Rio, meu trabalho na Associação Brasileira Terra dos Homens era estimular a criação dos grupos de apoio no país, né? Então, assim, estou me sentindo meio velha já. Então, o ENAPA que teve aqui no Rio, foi o primeiro que eu fui, né? Eu organizei junto com o Fernando, exatamente. Então, assim, é isso. Também. E você estava lá, exatamente. Então, Miriam até me antecedeu, a gente está ficando, não pode nem dizer muito. Mas, assim, como é importante essa parceria. Mas como é importante essa parceria, porque eu entendo que o espaço do grupo é justamente esse de desromantizar essa ideia da maternidade, da paternidade, né, esse comercial de margarina, e ao mesmo tempo quebrar esse silêncio de um luto muitas vezes da infertilidade que não é vivido. Então a pessoa chega ao judiciário, eu quero uma reparação, e aí esquece que o direito à adoção é da criança, não dela ser pai e ser mãe, que você traz isso na tua fala, né? E como é importante o trabalho do grupo romper esse silêncio, fala desse luto, né? E quantas vezes na vara ali, na primeira vara, a gente acabava, no processo da habilitação, chegando à conclusão que aquele casal deveria suspender aquele processo para repensar, né, que idealização dessa maternidade, dessa paternidade estava sendo vivida. Então, me parece que a gente tem que falar muito sobre Kevin, mesmo que eu não queira, eu tenho que falar muito sobre Kevin. Não é fácil. Eu pulei muita coisa e a minha preocupação justamente do grupo, de falar do grupo, da importância do grupo, seja institucional ou não, é trabalhar a verdade. O que nós temos que trabalhar? Temos que dizer, olha, não é um filho ideal, não é um filho real, com todas as problemáticas que ele vai trazer. É trabalhar. A minha preocupação, quando eu trouxe a questão da adoção brasileira, que ainda existe, é que também nós temos, para você ver, nós temos uma resolução que nós estamos brigando na Serviço, né? Que faz o reconhecimento socioafetivo. Esse reconhecimento socioafetivo é feito no cartório. A pessoa vai lá e diz, olha, ele é meu filho. E, do nada, foram 5 mil reconhecimento socioafetivo, enquanto que a gente sabe que a investigação de paternidade é difícil pra caramba. O reconhecimento natural é difícil pra caramba, do verdadeiro. Então, nós temos a adoção brasileira. Então, essa minha preocupação que eu trouxe é justamente para a gente trabalhar na sociedade, nos grupos da sociedade, divulgar que, olha, o melhor caminho da entrega da criança voluntária é no judiciário. Não é porque vamos judicializar, é simplesmente porque nós temos que pessoas habilitadas, realmente habilitadas para a adoção, porque são trabalhados no pré, né, na habilitação, são trabalhados após, são trabalhados... Porque nós temos problema, se nós temos problema na família natural, quando a gente tem um filho, nós vamos ter problemas também naturalmente com filhos adotados, porque... A forma de nascimento é diferente, nasce um, né, normal, outro nasce pela noção, que a gente chama adoção, né, nascimento. Mas os problemas vão ser iguais, principalmente depois da adoção tardia. Que a gente tem que trabalhar, tem que saber respeitar o passado dessa criança. Então, nós temos que trabalhar nos grupos as questões objetivas, as questões importantes. Não, como diz, né? Ah, que coisa linda, né? Não vou adotar você mãe. Saber a importância de ser pai e mãe. E eu já tive várias experiências nisso, tá? Então, o que acontece? Eu já tive a experiência de tirar bebê, criança de 2 anos de uma família. É um bebê. É um bebê. Por quê? Porque adoção irregular e não era uma boa família. Então, eu prefiro... que está dando coisa. Nós temos que... cada caso é um caso. Tá, aqui eu já fiquei com ele 3, 4 anos, então vamos ver essa família. Essa família pode realmente ficar com esse bebê? Então vamos com essa criança? Ok, ela é uma realidade dela. Mas eu não enxergo assim, se a família não tiver condições, eu não vou deixar essa criança só porque a pessoa já está criado o vínculo. Porque senão a gente não tirava dos pais. É uma questão. A gente não tira, destitui dos pais com 10, com 8, tá? Qual é a diferença de destituir aquele que realmente não tem condições? Não estou dizendo que vou tirar sempre, mas se eu sentir que aquela família que adotou a brasileira ou que registrou aqui pelo provimento legal não tem condições, a gente não pode deixar. Então é um trabalho
É caso a caso, é saber, nós precisamos, nós juízes estamos sobrecarregados, então nós precisamos dos grupos, precisamos dos assistentes sociais, dos psicólogos, que são realmente nossos braços. Mas a gente tem que ter sensibilidade e essa comunhão, cada um dentro do seu quadrado, mas essa comunhão de entendimento, para que a gente possa trabalhar junto com todos os psicólogos e assistentes, que são os que vão me dizer exatamente o melhor a fazer. Espero que tenha respondido. Eu acho que, diante do adiantado da hora, a gente se encaminha para o encerramento, agradecendo mais uma vez a doutora Vânia, a Ana e a Patrícia, e agradecer especialmente a Isabelle, uma salva de palmas para a Isabelle, que nos ajudou muito, e a todos que ficaram até agora, que sem ela não seria possível. Obrigada, Isabelle, obrigada a todos vocês. Até a próxima. A gente vai pensar numa jornada para discutir, continuar discutindo sobre as origens. Até domingo. Domingo, eu não sei nem onde é que eu vou estar domingo. Mas eu sei que eu tenho um compromisso. Sei. É a chapa que a feijoada vai ser.